ler este livro foi definitivamente uma experiência artística. Não foi só literária, mas foi também artística. E é disso que a gente vai falar hoje. Oi, amoras! Esse vídeo de hoje não é necessariamente uma resenha, é a minha percepção desse livro. Estamos falando de 20 Minutos e Vê. Ele começou como uma fanfic, descobri depois. Eu fui uma adolescente que leu muita fanfic. Não era uma fanfic assim, entendeu? Não era essa qualidade aqui. Esse livro aqui, ele trata sobre um artista e as suas musas. O Vi, que é o segundo personagem, né, é uma das musas e ele é a maior musa. A questão é que esse livro, se tu é um artista, se tu é uma pessoa que lida com arte, que ama a arte, tu entende que o mundo, ele é visto de uma forma diferente. Muito mais impactante, ele é muito mais doloroso muitas vezes. E é isso que o livro traz também. A visão do personagem principal é exatamente essa. Ser muito em todas as coisas que ele vê. Essa história me impactou não só por conta da estrutura do personagem, mas também por conta da forma de escrita da escritora. A forma de escrita dela faz com que tu se sinta realmente dentro da história, entendeu? Dentro da cabeça do personagem. As dores, os anseios, as ansiedades dele, tudo tu consegue sentir através dessa escrita. Muito além de um romance, tu também consegue entender o medo que eles têm em se expor, o medo que eles têm em ser vulnerável, o medo que eles têm de não viver a vida que eles têm a possibilidade de viver. Porque o personagem principal, ele tem dinheiro e fama. Pra ele, aquilo ali não tá suficiente. Não é suficiente tu ter coisas se tu não tem uma inspiração. E é isso que o segundo personagem, o Vi, ele traz pro personagem principal. A cultura que o personagem segue é uma própria. Uma filosofia própria, uma cultura própria. E a gente vê que essa musa dele, que é o Vi, também tem esse tipo de visão. Chega um fatídico momento na história onde a gente tem uma quebra. E ali a gente não vê mais o Vi. Esse é um momento muito impactante na história do personagem, porque ele não sabe o que fazer. Ele não tem como contatar o Vi, ele não sabe como fazer isso. E ele faz toda uma exposição sobre o Vi. E spoiler, o Vi volta. E quando ele volta, cara, a imagem que a gente tem dele é completamente diferente. Eu tive uma imagem completamente diferente. Antes eu tinha uma imagem de um cara que ele é 100% entendido de si mesmo e que ele sabe exatamente o que ele tá fazendo e que é tu que não sabe o que tu tá fazendo, entendeu? Mas quando ele volta nesse momento, tu vê um menino fragilizado. É dessa forma que o próprio personagem começa a ver ele. Sinto que a forma de escrita faz com que a gente realmente entenda o que o personagem tá pensando e sentindo e observando. O nome que ele tem não tá fazendo mais sentido pra pessoa que ele é. Ali, eles começam a ter uma modificação no relacionamento deles muito mais íntima do que eles tinham antes. Eles estavam juntos, eles estavam ali um pro outro, mas eles não sabiam profundamente sobre o outro e nem mesmo sobre si mesmos, o que realmente atrapalhou a forma deles entenderem como prosseguir com o relacionamento deles. Mas a partir desse momento, onde o Vi volta e ele agora é uma pessoa com dores, com fragilidades, com anseios, se mostra muito vulnerável e eles até ficam meio estranhos assim um com o outro, de tipo, tá, o que a gente faz com isso agora? Mas a forma que eles começam a trabalhar isso também é muito legal. No final da história, eles se entendem. Esse é o grande ponto do livro, na verdade. Eles se entendem, mas não de uma forma completa. Não sabem tudo um sobre o outro, não entendem todas as coisas um sobre o outro, e nem mesmo sobre si mesmos, mas o que eles têm ali é suficiente. Eu gosto muito de histórias assim, a gente não tem um final feliz e ponto. Viveram felizes para sempre. Mas a gente tem uma vida real, a gente tem um local de vida, a gente tem um trabalho, a gente tem uma pessoa. E ali é que a história começa a se desenvolver. O que o livro me passou, na verdade? Tu vê uma vida, mas tu vê uma vida vazia. E tu vê a maior parte do livro, o protagonista divagando sobre todas as coisas possíveis no mundo, sobre as dores, sobre a profundidade das pessoas. No entanto, ele faz isso justamente porque ele não tem o que mais fazer. A vida dele é pacata o suficiente para que ele
precise de tudo isso para que ele se encha. Com todo o dinheiro e fama que ele tem, ele tá completamente insatisfeito. Aquilo ali não faz sentido para ele, a vida não tá fazendo sentido para ele. E no final, quando ele simplesmente está com uma pessoa que fez a vida dele começar a fazer sentido, aquilo ali é o suficiente. A história mostra que no início ele mora num ateliê, ele tem uma baita de uma casa, mas ele fica mais no ateliê, onde tem todas as coisas de arte dele, justamente porque é um local seguro. É um local que é pequeno, velho, ele tem várias coisas estragadas, mas é um local onde ele se sente seguro. E lá no final, com o Vi, ele consegue sair deste lugar. Então ele consegue criar a segurança de existir em outro lugar por conta dessa pessoa. E é muito interessante as reflexões do personagem ao longo da história. Ele começa a fazer essa autoanálise de o quão egoísta eu tô sendo, o quão mal eu sou. E ele começa a devagar sobre isso, mas ele também aceita a própria crueldade. Ele não fica num ponto de, nossa, eu sou uma pessoa ruim, que coisa horrível. Ele fica, eu sou uma pessoa ruim e eu sou uma pessoa que faz coisas ruins. E todos somos. E essas reflexões que ele traz é uma quebra de um ego muito grande. Ele tem um ego muito grande por ser um artista reconhecido, mas ao mesmo tempo ele começa a perceber que não adianta de nada ele ter esse ego dele, se ele não vai conseguir viver realmente as coisas que ele poderia estar aproveitando na vida. Recentemente eu tenho pensado também sobre isso, sobre a questão de viver e experienciar coisas na vida. E eu acredito que mesmo as dores mais profundas, elas são oportunidades de sentimentos. A gente encontra um conforto na dor, dependendo do quanto tempo a gente passa com ela. Que esse personagem, ele meio que vê dessa forma também. Ele entendeu que aquele sofrimento que ele vivia, que era não ter uma vida satisfatória, da forma que a alma dele realmente precisava, era ok, porque tava tudo bem ter aquele tipo de sofrimento. Ele não ia fazer nada para que aquilo mudasse. Oportunidades que foram aparecendo justamente por conta de outras pessoas na história, ele conseguiu voltar à essência do que é ser e conseguir se desenvolver enquanto também pessoa. O Vi, ele traz para esse personagem principal uma necessidade de explorar o mundo, entende? Então, o personagem principal, ele não tá nem aí. Por ele ficava na dele, ficava quietinho lá. Mas o Vi, ele traz essa movimentação pra vida dele. Passeios, viagens, coisas aleatórias. E o cara fica meio sem entender, e a partir disso ele também começa a ver a vida de uma forma diferente. Ele não precisava ser aquilo que ele estava sempre vendo, mas também isso serve pro Vi. Então a gente vê toda uma perspectiva do próprio personagem principal, mas se tu olhar um pouco mais a fundo, tu vê muitas questões do Vi ali. Uma grande característica desse personagem é que ele tá sempre se movimentando, ele não mostra quem ele não fala nem o nome original dele, ele precisa se reinventar e ele precisa ser uma pessoa diferente pra cada pessoa que ele encontra, criar novas histórias. Então ele finge ser quem ele não é, e no final ele tem toda essa mudança no arco do personagem, porque ele entende que tá suficiente ser quem ele é. Mesmo que seja normal, não é ruim, né? Ele não precisa ser uma pessoa completamente diferente pra agradar a todos. Ele precisa ser uma pessoa suficiente pra existir de uma forma boa. É um personagem que ele chora, é um personagem que fala o que sente, ao contrário do personagem principal, que a gente sabe o que ele tá sentindo porque a gente tá dentro da cabeça dele, mas ele não fala, ele não expressa. Esse é um dos pontos, na verdade, que o Vi próprio traz, de que ele não recebia essa demonstração do personagem principal. Ele via através de atos, mas ele não via através de palavras. Ele tinha tanto receio de se aproximar do Vi, de se deixar ser vulnerável, que ele se preocupava, ele fazia as coisas mas ele fingia que não. Organizou e comprou todos os chás favoritos do Vi, mesmo ele não tomando chá, mas ele, tá aí. Não era uma coisa que intencionalmente ele falava, eu comprei pra ti, eu quero que tu desfrute disso. São coisas que ele ia trabalhando aos poucos pra conseguir alcançar um nível que ele nunca tinha chegado. Ele nunca precisou fazer aquilo ali. E chegou nesse momento que ele precisava. Ele precisou efetivamente perder para entender o impacto que aquela pessoa teve na vida dele. Então, antes dele reencontrar o Vi, ele fez uma exposição com todas as artes que ele fez do Vi, a musa dele, pinturas dos desenhos e toda essa história em cima da pessoa que ele amava e que fez ele ver o mundo de uma forma diferente. A primeira exposição que ele fez em homenagem a alguém, sem nem mesmo saber quem era aquela pessoa. E por conta dessa exposição que ele conseguiu reencontrar o amor dele. Mas por fim, é uma história muito legal.
Eu gostei muito de ler, não só como leitora, porque a leitura, ela é muito cativante, mas como artista também. Perceber que, assim, em um livro tá falando tudo que tá dentro da minha cabeça. Se tu é artista, tu vai te reconhecer ali no meio. A gente sente o mundo de uma forma diferente dos outros e alguns pontos se assemelham muito de uma pessoa para outra. Do impacto, a grandiosidade da existência, a grandiosidade da arte. Aí utilizar isso como combustível para criar coisas e para viver de uma forma impactante. Muito legal, porque a escritora conseguiu trazer isso de uma forma muito específica. Frases ali que ela colocou, que eu parava e eu mandava áudio, tipo, cara, olha tal coisa. E eu nunca consegui pôr esse sentimento em palavras. Finalmente vi isso em palavras, é exatamente isso que eu sinto. Foi só uma questão de entender a história, uma história que alguém criou, mas foi também uma experiência de entender a mim. Então, por fim, esse foi o livro que mais me impactou em 2025. Eu li, acho que 25 livros ano passado, e a meta desse ano é 22, eu tô bem atrasada na meta. Mas eu também desenvolvi nessa questão com esse livro de que eu não posso me forçar a fazer coisas por conta de metas. Transformar algo que eu tenho como lazer como meta. Não necessariamente uma meta, né? Enfim, fica aí uma dica de livro. Se tu já leu ele, me conta o que tu achou. Tchau, amoras!